Olá, sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Eu sou a professora Isolina Martins Spínola e estamos juntos na aula de Biologia do 12º ano. O tema da aula de hoje é hereditariedade autossômica, que é um tema que está dentro da transmissão de características hereditárias. Ou seja, vamos continuar trabalhando os conteúdos do 11º ano que não foram trabalhados durante o 3º trimestre. Na aula passada, estudamos as árvores genealógicas, não é? Vimos o conceito de genética, vimos o conceito de hereditariedade e ainda o conceito de árvores genealógicas. Também construímos e interpretamos uma árvore genealógica. Para a aula de hoje temos como objetivos, não é? Compreender os conceitos de cariótipo, autossomas, heterossomas. Vamos também compreender a transmissão de características autossômicas, recessivas e dominantes. Vamos conhecer os critérios que permitem identificar casos de transmissão de alelos recessivos ou dominantes no estudo. E, por último, vamos interpretar uma árvore genealógica referente à transmissão de uma característica autossoma. Assim vos pergunto, quantos cromossomas existem nas células de um ser humano? Muito bem, 46 cromossomas ou então 23 pares de cromossomas. Sendo que dos 46 cromossomas, 44 são autossomas. E o que são autossomas? São cromossomas estruturalmente idênticos em ambos os gêneros de uma espécie. Estes cromossomas possuem genes responsáveis pela transmissão de características autossômicas. E os restantes 2 cromossomas são heterossomas, que são estruturalmente diferentes nos 2 gêneros de uma espécie. Também são conhecidos como cromossomas sexuais, pois contêm informação que durante o desenvolvimento embrionário define o sexo do indivíduo. Assim, os genes que se localizam nos heterossomas são responsáveis pela transmissão de características heterossômicas. Hoje vamos trabalhar as características autossômicas e na próxima aula vamos trabalhar as características heterossômicas. Os 46 cromossomas podem ser representados através de um cariótipo. E o que é um cariótipo? O cariótipo é o conjunto de cromossomas que caracteriza uma espécie atendendo ao seu tamanho, a forma e a sua distribuição no núcleo. Temos 2 cariótipos, um cariótipo da mulher e o outro cariótipo de um homem. Reparem que nós temos os 22 pares de cromossomas que são idênticos nos 2 gêneros. Contudo, a diferença é encontrada no par de cromossomas 23, em que na mulher temos 2 cromossomas X, não é? E no homem temos um cromossoma X e um cromossoma Y. Muito bem. Falamos no que vamos trabalhar, né, as características autossômicas, ou seja, vamos falar das anomalias que afetam os genes dos 22 pares de cromossomas que afetam tanto um homem como uma mulher. Vamos agora conhecer os critérios que permitem identificar um caso de transmissão de um alelo autossômico recessivo. Temos aqui uma árvore genealógica que representa o modo como uma característica é transmitida de geração em geração. Aqui temos a legenda. Para o A temos um alelo normal. Para o A minúsculo
temos um alelo responsável pela característica em questão, que pode ser o albinismo. Aqui temos as simbologias respectivas. No caso de um quadrado e de um círculo azul, temos indivíduos normais, e no caso de um quadrado e de um círculo rosa, temos indivíduos com a característica em questão, ou então albinos, indivíduos albinos. Assim, quais são os critérios que nos permitem identificar caso de transmissão de um alelo autossômico recessivo? Ambos os sexos são afetados, não é? Podemos ver que na geração 4, o indivíduo 1 e o indivíduo 3 são indivíduos afetados. Os indivíduos portadores heterozigóticos têm um fenótipo normal. Podem ver que na geração 3, os indivíduos 2 e 3 se cruzaram e originaram descendentes com anomalia, mas são indivíduos heterozigóticos, sabendo que se trata de um alelo recessivo. A maior parte dos indivíduos que manifestam a doença resultam de pais normais, ou seja, os pais não apresentam as características, contudo, são portadores do alelo recessivo. Se dois progenitores manifestarem a doença, todos os seus descendentes apresentam esta anomalia, dado que se trata de um alelo recessivo. Então, para se manifestar, não é? Os dois alelos têm que aparecer juntos. A anomalia pode não se manifestar durante uma ou mais gerações. Podemos analisar que nem na geração 1, nem na geração 2, nem na geração 3 da nossa árvore aparecem indivíduos afetados. Contudo, já na geração 4, temos o indivíduo 1 e o indivíduo 3 com anomalia em questão. Agora vamos conhecer um exemplo de uma característica autossômica recessiva. O albinismo, uma característica autossômica, que resulta de um alelo mutante que não é capaz de codificar uma enzima necessária para a produção de melanina, que confere pigmentação à nossa pele e ao nosso cabelo. Também, os olhos destes indivíduos apresentam falta de pigmentação e, por isso, são transparentes. De seguida, vamos analisar, critérios que permitem identificar um caso de transmissão de alelo autossômico dominante. Portanto, de um alelo que domina e que é o alelo que se expressa em termos de característica em relação ao alelo recessivo. Pela árvore genealógica, aqui nós temos 3 gerações. A simbologia mostra-nos que os quadrados azuis representam homens normais, os círculos azuis mulheres normais, e os quadrados rosas representam homens afetados pela anomalia e os círculos mulheres afetadas pela anomalia em questão. Assim, ao analisar a árvore genealógica, constatamos que ambos os sexos são afetados. Portanto, eu vou dar aqui um exemplo. Na geração 1, nós temos um indivíduo do sexo masculino e um indivíduo do sexo feminino. Ambos são afetados. A anomalia tende a aparecer em todas as gerações. Podem constatar que os indivíduos 1 e 2 da primeira geração são afetados, o indivíduo 2 da segunda geração é afetado e os indivíduos 2 e 3 da terceira geração são afetados. Quando um indivíduo manifesta anomalia, pelo menos um dos progenitores também a possui, por ser um gene ou um alelo dominante. Os heterozigóticos manifestam a anomalia, também pelo facto de ser um gene dominante. Compreenderam?
Temos um exemplo, não é, de uma característica autossômica dominante, que é a polidactília, que é uma característica autossômica dominante, como já dissemos. É uma anomalia em que os indivíduos portadores apresentam um número de dedos superior a 5. É claro que podem aprofundar mais os vossos conhecimentos relativamente a este tema com os vossos professores na sala de aula. E já agora que já adquirimos um maior conhecimento sobre a transmissão de características que tornam as pessoas diferentes, por que não aumentar o nosso respeito pelas diferenças? Com os conhecimentos que adquirimos, agora vamos aplicar um bocadinho. Pode ser? Vamos lá. Exercício 1. Considere a seguinte árvore genealógica sobre a transmissão do albinismo e responda às questões que se seguem. Temos a nossa árvore e aqui ao lado dados que nos permitem interpretar a árvore em questão. Assim, vamos considerar o A maiúsculo para representar o alelo normal e o A minúsculo para representar o alelo responsável pelo albinismo. Aqui, o quadrado e o círculo azuis representam indivíduos normais. Aqui, nós temos um quadrado e um círculo rosa para representar indivíduos albinos. Eu vou deixar alguns minutinhos para vocês analisarem a árvore genealógica que representa a transmissão do albinismo. Considerando que A maiúscula representa o alelo normal e A minúsculo o alelo responsável pelo albinismo, qual é o genótipo dos indivíduos 1, 2 e 3 da geração 4? Não se esqueçam que o genótipo diz respeito à constituição genética de um indivíduo. Assim, vamos analisar os indivíduos 1 e 3, a nossa árvore, não é? Da geração 4, são indivíduos portadores do albinismo. E o indivíduo 2 é um indivíduo normal. Então, vamos ver qual é o genótipo ou a constituição genética destes indivíduos. Então, qual é a constituição genética dos indivíduos em questão? Vamos ver.
Sabendo que se trata de uma característica autossômica recessiva, não é? Vamos ver que o indivíduo 1, que é o indivíduo albino, e sendo a característica recessiva, logo apresenta na sua constituição os dois alelos recessivos, os dois As minúsculos. Muito bem. E o indivíduo 2, sendo um indivíduo normal, não é? Pode ter na sua constituição genética dois alelos dominantes, ou seja, os dois alelos normais, os dois As maiúsculos, ou então pode ser portador de um alelo recessivo e pode também ser portador de um alelo normal. Okay? Neste caso, nós temos a constituição genética A maiúscula, A minúsculo. E por que é que o A minúsculo não se manifesta? Porque é recessivo. E o A, sendo dominante, é o gene que se expressa em termos de característica. E, finalmente, o indivíduo 3, que é um indivíduo de sexo feminino, é albina, portanto, pelas mesmas razões que nós já vimos para o indivíduo 1, também na sua constituição genética encontramos dois alelos recessivos, dois As minúsculos. Muito bem. Continuando. Agora vamos passar para o exercício 2. Sabendo que o gene responsável pelo albinismo se encontra num autossoma, que relação de dominância-recessividade existe entre o alelo responsável pelo albinismo e o alelo normal? Fundamente a sua resposta. Vamos responder a esta questão tendo em conta a nossa árvore genealógica, bem como todos os conhecimentos que adquirimos nesta aula. Então, agora vamos conhecer a resposta? Sim. O alelo responsável pelo albinismo é recessivo. Só assim se justifica o facto para que os indivíduos 2 e 3 da geração 3, portanto, aqui temos os indivíduos 2 e 3 da terceira geração, sejam normais, não é? Enquanto que 2 dos seus filhos sejam albinos. Como podem ver, tiveram 3 filhos, sendo que os indivíduos 1 e 3 são indivíduos afetados pela característica em questão. Estamos quase no final da nossa aula, mas antes vamos levar um TPC para fazer. Observe a seguinte árvore genealógica que se refere à transmissão da polidactília, hereditariedade autossômica dominante, numa determinada família. Podem observar a árvore e aqui nós temos os dados para interpretar a árvore. Vamos considerar o A maiúscula, o alelo responsável pela polidactília, e o A minúsculo, o alelo responsável pela característica normal. O quadrado e o círculo roxo estão a representar, neste caso, indivíduos normais, e o quadrado e o círculo verde estão a representar indivíduos com polidactília. 1.1 indica
o genótipo dos indivíduos 4, 6 e 7 da geração 2. Portanto, 4, 6 e 7 da segunda geração. Vamos indicar a constituição genética destes indivíduos. Na 1.2, vamos calcular a probabilidade de nascer um filho do casal 10 e 11 da segunda geração com polidactília. Portanto, vamos agora ver onde é que estão os indivíduos 10 e 11, estão aqui, da segunda geração, não é? Utilizando um xadrez mendeliano, vamos então conhecer qual é a probabilidade de estes indivíduos terem descendentes com polidactília. Na aula de hoje, cujo tema foi hereditariedade autossômica, foram trabalhados alguns conceitos. O conceito de cariótipo, autossoma e heterossoma. Também vimos alguns critérios que permitem identificar casos de transmissão de características autossômicas recessivas e características autossômicas dominantes. E chegamos ao fim da nossa aula de Biologia no programa Aprender e Estudar em Casa. Até a próxima aula.